Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da Rádio Noroeste e da coluna Panorama Regional. Dando continuidade aqui aos nossos debates, sigo no tema da educação e hoje temos um convidado especial, o professor Daniel Cara, pré-candidato ao Senado pelo PSOL e coordenador do Movimento Nacional pelo Direito à Educação, ou melhor, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, eu vou pedir para que o professor Daniel discuta os impactos da emenda constitucional do teto de gastos na educação e, em particular, aqui na educação do Estado de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes, bom dia Paulo, bom dia Cris, é um prazer falar com vocês. A emenda constitucional 95, que estabeleceu o que o governo chama de novo regime fiscal, mas a sociedade, os economistas sérios chamam de PEC do fim do mundo, emenda constitucional do fim do mundo, a emenda constitucional das desigualdades, ele tem um impacto extremamente dramático na área de educação. Por que é um impacto dramático? Nesse momento nós temos o Plano Nacional de Educação em vigor, que vai de 2014 a 2024. De 2014 a 2018, nenhum dispositivo do Plano Nacional de Educação foi cumprido. E o que eu posso dizer é que esse teto vai fazer com que nenhum outro dispositivo seja cumprido. O que isso significa para o ouvinte entender? Significa que as escolas vão continuar sem qualidade, que não vai ter mais matrículas para a educação básica. É sempre bom lembrar que o Brasil tem 2,7 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Essas crianças não vão ter acesso à escola. A gente vai continuar sem ter creche de qualidade. E quantas mães e quantas crianças precisam do direito à creche, quantos pais têm dificuldade de trabalhar porque não tem creche. E principalmente a gente não vai conseguir expandir a universidade pública, gratuita e de qualidade para as pessoas, especialmente para as pessoas que são oriundas das escolas públicas, as pessoas que vivem nas periferias. Ou seja, se a educação tem uma missão de fazer com que esse país seja um país mais igual, um país mais justo, um país que de fato respeite as pessoas, a emenda constitucional 95 ela proíbe isso. Eu quero dar uma notícia muito dura para os ouvintes. Ela não proíbe só para a educação, ela proíbe também para a saúde, para a assistência social, para a cultura, para a expansão do emprego e da renda, ou seja, é de fato uma medida dramática, terrível, injusta, absurda que foi implementada pelo governo Temer. Professor, em particular, no estado de São Paulo, essa medida ela só agrava um problema que nós já vivemos aqui no estado, de fechamento de escolas, de um programa para a educação que não dialoga com as necessidades de uma educação pública de qualidade. Estou correto em afirmar isso? Você está correto, Paulo. O estado de São Paulo tem hoje um orçamento de 216 bilhões e meio de reais. Esse foi o orçamento para 2018, que está sendo mal administrado, aliás, pelo governador Márcio França. O estado de São Paulo ele precisa de 3 bilhões de reais a mais para garantir o direito à educação. Agora, não é só 3 bilhões de reais que tem que ir para o governo do estado, né? Vindo do governo federal para o governo do estado. É preciso que muito recurso vá para o município. Principalmente vá para o município para a garantia do direito à creche. Para quem mora na região de Campinas, quem mora em Araraquara, quem mora até Ribeirão Preto, São Carlos, sabe muito bem o que isso significa. A maior parte das prefeituras e dos municípios não tem assegurado o direito à creche. E isso precisa de apoio do governo federal para o município. Aliás, é isso que diz a Constituição Federal, que cabe ao governo federal, no artigo 211, parágrafo 1º, garantir assessoria técnica e financeira a estados e municípios. Ou seja, o governo do estado com 216 bilhões e meio não faz. O governo federal, Paulo, ele tem 3 trilhões e 57 bilhões de reais para poder administrar a educação e todas as demandas do país. Mas com essa PEC, com essa emenda constitucional, melhor dizendo, 95, esse recurso não vai chegar. Ou seja, a gente está tão próximo de garantir uma educação de qualidade, só são 3 bilhões, parece muito para as pessoas, mas para o orçamento público é pouco. E esse orçamento não chega para as nossas crianças, não chega para os nossos jovens. E, professor, isso tem a ver com a ideia de que governar é fazer opções. Se o investimento não chega na educação,
Para onde vai esse investimento, então? Por que essa decisão de não fazer a aplicação de recursos públicos na educação? Essa é uma pergunta essencial. Hoje, para onde está sendo direcionado o orçamento público brasileiro? Está sendo direcionado para cerca de 200 famílias. Esse é um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal. Ele calcula que 200 famílias ficam com a maior parte do orçamento público brasileiro, porque são as 200 famílias beneficiadas com a dívida pública. O que é importante dizer é que essa dívida é injusta, ela precisa ser auditada. A presidenta Dilma ela tinha a condição de auditar a dívida pública e não fez. E agora a gente tem o presidente Temer que não só não quer auditar a dívida, como ele é comprometido com essas 200 famílias mais ricas. A minha pergunta, que fica para você, fica para os ouvintes, fica para a Cris: o que é mais justo, beneficiar 200 famílias ou 200 milhões de brasileiros? Eu tenho certeza que a resposta de vocês vai ser 200 milhões de brasileiros. E qual é a melhor maneira de beneficiar essas pessoas? É através do direito à educação. Só a educação resolve os problemas da sociedade? Não. Mas a educação é um direito que abre porta para os demais direitos. É uma janela de oportunidade. E o nosso povo precisa de oportunidade para construir o seu futuro e para garantir um presente feliz. Eu agradeço muito, então, a participação do professor Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e dizer aos nossos ouvintes, né, que continuem mandando as suas sugestões de pautas e acompanhem as nossas colunas, tanto no Facebook da Rádio Noroeste Campinas, como no Facebook Paulo Búfalo, ou mandem as suas sugestões de pauta no próprio telefone da rádio, disponível ali no seu site e nas redes sociais. Boa semana a todos e todas e até a próxima coluna Panorama Regional.